CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, 29 de maio de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. NBA, ontem à noite no Paycon Center, Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 124-94 pela quinta partida da série da final da Conferência Oeste dos playoffs da NBA. Shai Gilgeous-Alexander do OKC foi o cestinha do jogo com 34 pontos. Com o resultado, Oklahoma conquistou o título da Conferência Oeste e garantiu uma vaga para a final da NBA. Hoje, New York Knicks e Indiana Pacers se enfrentam no Madison Square Garden em Nova York pelo jogo 5. O placar está 3-1 para o Indiana, que se vencer, fecha a série. E agora o destaque do Guarani chegando aqui na CBN com o repórter Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Bom dia, Júlio. Ótima quinta-feira para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani entrou na reta final de preparação para enfrentar o Retrô na Arena Pernambuco sábado às 5 da tarde. Só a vitória interessa ao Guarani, que precisa dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento da terceira divisão do futebol brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes ainda mantém um certo mistério em relação ao time titular. Os reforços que foram apresentados, entre eles Diogo Silva, zagueiro, e Vitinho, lateral esquerdo, só poderão ajudar o Guarani na abertura da janela no dia 1º de junho. Conference League, o Chelsea é o campeão da Liga Conferência pela primeira vez. Os ingleses venceram de virada final contra o Betis por 4-1 na Polônia. Foi a quinta vitória seguida dos Blues em finais europeias, algo que torna o clube o primeiro na história a conquistar os 3 principais títulos do continente: a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência. Daqui a pouco, todos os destaques do futebol paulista com, claro, toda a atenção voltada ao Palmeiras, que ontem conseguiu uma grande vitória na Libertadores, com um aspecto emocional envolvendo o Estevão. E além do Palmeiras, tivemos 2 brasileiros envolvidos na competição. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Bahia por 2-1 e se classificou em primeiro no grupo F com 11 pontos. O Bahia vai para a repescagem da Copa Sul-Americana. O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1-0, o time da Venezuela segue na Libertadores. Mengão se classifica em segundo do grupo C. E hoje o Fortaleza decide o seu futuro contra o Racing em Buenos Aires às 9h30 da noite. O Leão do Pici precisa do empate para se classificar. Se perder, aí vai secar o Atlético Bucaramanga, que enfrenta o Colo-Colo no Chile. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca, que joga segunda-feira contra o Ipiranga no estádio Moisés Lucarelli. E o técnico Alberto Valentim vai ter que mudar a equipe. Emerson Santos, zagueiro / volante, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Léo Oliveira, expulso, cumpre suspensão. Por outro lado, Dudu volta a ficar à disposição do treinador da Alvinegra, que acerta os últimos detalhes para rescindir o contrato com o zagueiro Matheus Silva, que está a caminho do Náutico. Copa Sul-Americana, pela competição, Vitória perdeu para a Universidade do Quito por 1-0 numa falha gigantesca do goleiro e está eliminado. Já o Cruzeiro, que só cumpriu tabela contra a União Santa Fé, ficou no empate em 0-0. Hoje, o Grêmio de futebol porto-alegrense enfrenta o Esportivo Luquenho em Porto Alegre, jogo na Arena, e o Fluminense recebe o Once Caldas no Maracanã. E tem o Atlético Mineiro também, que enfrenta o Cienciano em Belo Horizonte. E hoje tem clássico regional pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quem tem o destaque é Fábio Scheibe. Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É isso mesmo, abertura da 10ª rodada da Série B com um jogo, o duelo regional
Clássico muito tradicional paulista entre Ferroviária e Botafogo às 9h35 na Fonte Luminosa em Araraquara. A Ferroviária tenta sair da zona de rebaixamento, da parte de baixo da tabela, na verdade, assim como o Botafogo também. A Ferroviária é a 14ª colocada, o Botafogo é o 15º. É o tradicional clássico Bota-Ferro, viu, Júlio? Muito bem, Fábio Chaib. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Hoje é especial bom dia. Nação palmeirense, né? 6-0, venceu com muita tranquilidade, 18 pontos. Tudo do bom e do melhor, o Verdão caminhando aí rumo a uma boa campanha na Copa Libertadores. Acompanhei também ontem o jogo, né? Quando você não está envolvido emocionalmente com algumas partidas. Então, por exemplo, Palmeiras Sport, a gente sabia que ia ser um atropelo. Então, larguei. Flamengo e Táchira tava assim 0-0, tava falando, mas já o Flamengo faz o gol, passou um certo sufoco, mas venceu, se classificou. Fiquei com Bahia Internacional, ou Inter e Bahia. Esse jogo foi bom. Jogo pegado, jogo brigado, um jogo de muita volúpia das duas equipes, mas melhor para o Inter, né? Que fez valer o fator campo, venceu por 2-1 de virada e o Bahia agora vai para a repescagem. Mais um jogo de bom nível ontem entre colorados e os tricolores da Boa Terra. O Bahia vacilou, perdendo muitos gols, né? Fica com a bola, né, Júlio? O Bahia fica com a bola e tic-tac, mas não consegue a finalização. Perdeu um gol com o Jean Lucas no primeiro tempo, incrível. E o Inter foi eficiente, conseguiu a virada. O Bahia saiu na frente com o próprio Jean Lucas, mas o Inter foi lá e virou. E é um candidato, é uma equipe forte, até porque os jogos no Beira-Rio, o Inter costuma aí vencer. 11:12, convidando você, ouvinte, a mandar a sua mensagem e a sua participação também. 991-869070, 991-869070, fique à vontade para mandar a sua mensagem. CBN Esportes está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e a coordenação de stream é com Samara Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado, 11:13. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a motorista que acessa a Alix da Cunha vai perdendo bastante tempo nos dois sentidos, entre o Trevo da Bosch e o Bonfim. Por conta de obras naquele trecho, o motorista reduz a velocidade por lá.
tem excesso de veículos. Outro ponto carregado no centro é a Avenida Senador Saraiva. Trânsito intenso pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Salles e pela pista da esquerda, na chegada à Rua Doutor Costa Aguiar. A Avenida Moraes Salles tem lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Barão de Jaguara, sentido Nova Campinas. Quem segue no sentido centro reduz a velocidade na saída do viaduto Laurão. A Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas. Quem segue pela Anchieta reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN, agora 11h16. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. Horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Ontem nós tivemos Santos em ação, Neymar contra a Red Bull Leipzig, tivemos também o Palmeiras desfilando na Libertadores da América e agora a gente vai atualizar essas informações. Quem é que vem lá, Carlão? Quem é que vem lá, Carlão? O que? Informações? Ele, o nosso menino Gabriel Dudziak. Já classificado às oitavas de final da Libertadores com a melhor campanha geral, o Palmeiras jogava para vencer o Sporting Cristal diante de seus torcedores, assegurar os 100% na fase de grupos e ainda promover uma despedida para o atacante Estevão, que fazia sua última partida no Allianz Parque antes de se transferir para o Chelsea da Inglaterra. E o garoto de 18 anos foi o dono da bola no primeiro tempo. Aos 31 ele fez 1-0 e aos 38 deu passe para Lopes fazer o segundo. O argentino ainda marcou o terceiro na etapa inicial. No segundo tempo, Estevão foi substituído e ovacionado pela torcida, mas o show palmeirense continuou. Aos 18, Veiga de falta fez o 4-0. Paulinho, aos 25, anotou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras e o quinto da goleada, enquanto Facundo Torres, aos 34, fechou o placar em 6-0. Em um jogo no qual titulares e reservas tiveram um desempenho excelente, o técnico Abel Ferreira fez questão de elogiar a qualidade do grupo e o estilo de jogo da equipe. E nós gostamos de um ritmo alto, um ritmo intenso, e para isso precisamos de concorrência, precisamos de jogadores com esta frescura e que dá mais soluções ao treinador. O Santos fez um amistoso contra o RB Leipzig em Bragança Paulista. O atacante Neymar atuou nos 45 minutos iniciais do confronto, mas não conseguiu evitar que os alemães vencessem a partida por 3-1. O único gol santista no jogo foi anotado por Ian. Com os resultados desta quarta na Libertadores, o São Paulo garantiu a segunda melhor campanha da fase de grupos do torneio. Isso dará à equipe a possibilidade de decidir em casa nas fases subsequentes, desde que não enfrente o Palmeiras, dono da melhor campanha. No sábado, o tricolor enfrenta o Bahia em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians também encara uma equipe baiana no fim de semana, o Vitória. No domingo, às 18h30, o Alvinegro será mandante contra o Rubro-Negro na Neoquímica Arena. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Antes aqui da gente opinar, debater, né, sobre Libertadores, o show do Palmeiras, ainda falando sobre o jogo do Santos, ontem a família Neymar foi ao microfone, né, conversar um pouco sobre a situação do atacante no Peixe. E o Neymar foi muito questionado durante o intervalo sobre a sua situação contratual. Vamos ouvir o camisa 10 do Santos. Eu tô com saudade de jogar, né? De jogar é o mais importante pra mim. Tá dentro de campo, eu me sinto bem, me sinto feliz, tô voltando aos poucos, né? Me sentindo cada vez melhor hoje. Confesso que foi a vez que eu mais me senti bem de todos os jogos desde que eu voltei da lesão.
E eu tô feliz por isso. Bom, tá reencontrando chave aqui no Brasil, né, no meu país. É muito emocionante, fico muito feliz, porque foi um menino que eu conheci muito pequeno, lá no Barcelona. Depois a gente teve o prazer de jogar junto no Paris Saint-Germain. E sempre falei para ele que ele seria um grande ídolo, um grande craque. E eu desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo para ele. De quinta-feira pra cá, a gente perguntou se você renovaria. Mudou alguma coisa de quinta-feira pra cá, por menos de uma semana? Não, ainda não sei. Já vou encerrar em todas as perguntas até terminar, né, o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, então é porque eu tô pensando. Então, não adianta nada. Daqui 3 dias vocês me perguntarem de novo que a resposta vai ser a mesma. Então, só vou decidir isso após o dia 12. Tá brabo o Neymar com essas perguntas aí sobre renovação. Quem foi questionado sobre isso também? Neymar pai, que é o principal empresário, entre vários, do Neymar Júnior. Não, cara, não resolvemos nada porque o contrato do Neymar termina em agosto. E não foi discutido ainda a renovação, porque a renovação depende de N fatores. Neymar, você pode explicar quais são esses fatores? O que é considerado para poder garantir essa renovação, por favor? O que você acha que é considerado? Não sei, é a minha pergunta. Então, você vai fazer uma pergunta sem saber onde você quer chegar com ela. Quais são os fatores que são levados em consideração para a renovação do contrato? Quais os fatores de renovação? O Santos vai querer, eu não falei para você. Falta um pouquinho de sabedoria sua. Se eu tô falando para você que os riscos são nossos, que o contrato acaba 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer assim, não, nós queremos renovar ou não. E qual é a renovação que o Santos tem? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final. Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos Futebol Clube a que não onerasse o clube. E fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas podem falar quanto custou o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade para o clube e receita para o clube. Agora, cabe ao Santos administrar isso, não somos nós que vamos administrar isso aí. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem suas responsabilidades financeiras e tem que ver como vai fazer isso. Agora, se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora, a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Entendeu? Então, não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, claro que agora o Neymar tem mercado. Pergunta, tem mercado? O sempre simpático Neymar pai, né? Simpaticíssimo. E paciente para explicar a situação do atacante no Santos. Bom, esclareceu muito pouco aí, né? Ficou muito sombrio ainda a situação contratual do Neymar. E até acredito que eles não têm ainda uma resposta, uma definição. Talvez o Neymar queira sondar o mercado internacional, não digo nem Europa, tá, gente? Muito se cogita, né? O Inter Miami vindo com uma proposta para tentar reeditar o trio MSN lá nos Estados Unidos. Enfim, a gente não sabe. Vamos ter que esperar aí meados de junho, acho que não vai ter final de junho para saber o destino do Neymar. E acho que isso vai impactar muito do futuro do Neymar, passa pela vontade dele ou não de jogar a Copa do Mundo. Porque o Ancelotti, né? Tem que falar Ancelotti. Diz que conta com o Neymar, mas quer o Neymar bem fisicamente. Eu acho que o Neymar, pelas declarações, a gente sente, né? De repente pode acontecer o contrário, que seria legal, né? O Neymar aqui no Santos, mas pelas declarações eu acho difícil. E outro dia, a gente não vai falar a fonte, mas teve um pessoal do Guarani conosco aqui. Alguns setores da Vila Belmiro. Agora, tem um outro lado. O Neymar não vai jogar na Europa, né? Hoje não tem espaço para o Neymar na Europa. Não tem quem pague, não tem quem se interesse por ele em virtude da condição física dele. Agora, vai o Neymar, qual centro que ele vai jogar saindo do Santos? Ele vai jogar lá nos Estados Unidos? Será que nos Estados Unidos o Neymar terá condição de servir bem à seleção brasileira? Acho difícil.
né? Então é a dúvida que para. O Santos não tem estrutura, porém o Neymar, se sair, ele não vai para um centro importante, num nível legal, e aí pode comprometer a situação dele em termos de seleção. Então, por isso, essa incógnita. Eu acho que ele não fica. Agora, vai para onde? Vai jogar lá com o Messi, que o campeonato norte-americano, realmente é uma incógnita. Seria interessante para a carreira do Neymar, não estou entrando no âmbito financeiro, no âmbito estrutural do Santos Futebol Clube, mas para o Neymar, em termos de seleção, seria importante ele permanecer aqui no Brasil. Tem um detalhe que é esse quebra-cabeça, né? Porque o quebra-cabeça ele estava montadinho quando o Neymar foi apresentado lá na Vila Belmiro, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí as peças começaram a se mexer. O Neymar falou que o Santos, ele faz a seguinte pergunta na resposta: o Santos tem estrutura para ficar com o Neymar? Aí eu refaço uma outra pergunta: o Santos tinha estrutura para receber o Neymar no começo do ano? Não. Tanto é que o pai do Neymar teve que mexer em vários setores do clube. Fez um investimento aí, cerca de 8 milhões de reais. Exatamente. E aí, o finalzinho dessa resposta: o Neymar tem mercado? O próprio pai do mercado fala: o Neymar tem mercado. Eu tenho não é uma informação, mas tem algo que sei lá, eu até comentei hoje de manhã, o Neymar, ele não vai continuar no Santos. Eu não duvido do Neymar jogar a Copa do Mundo de Clubes no mês de junho, por outro time. Claro que o Santos não vai jogar. Por qual clube? Não sei, mas tá muito estranho. Essa entrevista ontem, o Neymar nunca dá entrevista igual ele deu ontem na saída do campo. O pai dele também nunca fala. E por que ontem eles resolveram falar? Mas o que muito estranho isso. Aproveitando esse assunto do Neymar, mas pegando o gancho até na situação do Cristiano Ronaldo, que a gente debateu aqui, visando a Copa do Mundo, pelo menos no Brasil, eu acho difícil alguém aceitar esses jogadores, principalmente não pela qualidade, tá, gente? Esses caras são extra classe, são ETs no futebol, o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que até pela própria transformação do ambiente desses caras. Por exemplo, surgiu um zum na segunda-feira sobre o Palmeiras. A Leila já falou, né, que já descartou. Ainda bem também, que aí para com o fuxico. Porque eu também não estava otimista com relação ao Cristiano Ronaldo no Palmeiras, em virtude do ambiente que o Abel Ferreira construiu. Eu acho que o Cristiano seria um problema na Copa do Mundo, até pela vaidade, né? Com relação à qualidade, é inegável. Agora o Neymar, por exemplo, no Brasil, para disputar a Copa do Mundo, não sei, o Flamengo vira e mexe, ele gosta desse tipo de jogador. Mas, cara, será que o Neymar no ambiente do Flamengo, ali já é complicado, o Felipe Luiz não tem vida fácil. Será que não iria atrapalhar todo o projeto, o processo do Flamengo em termos de Copa do Mundo? Por isso eu acho difícil. Em termos de proposta, o Neymar tem várias. O Neymar tem proposta até para não jogar, só para estar no clube. Não precisa jogar, só a marca dele já interessa. Proposta ele tem. Agora, infelizmente, em centros que não estão no primeiro nível do futebol. O Lupe falou do quebra-cabeça aí também. A gente pode pôr mais uma peça nesse quebra-cabeça. A gente sabe que ele é muito ligado à irmã dele. A irmã dele é torcedora fanática do Botafogo, né? Do Rio de Janeiro também. A gente sabe que o John Textor também faz grandes investimentos. Até tentou o Cristiano Ronaldo também. Acabou não evoluindo muito. Mas quem sabe de clubes, Botafogo que quer esse status, né, de grande estrela. Por que não o Neymar aí agradando a própria irmã? Ela, inclusive, vai no camarote de jogos do Botafogo no Newton Santos. O Neymar, então, podendo agradar a irmã pelo até o final da temporada também. Pode ser viável também, né? Mas eu acho difícil. Não sei se tá ligando muito porque a irmã dele pensa, não. Eu acho difícil no Brasil. A irmã dele namora com o Gabigol ou largou? Lucas Lima, todo mundo largando, hein? O Valmir veio me falar hoje sobre esse namoro da Rafa Santos com o Valmir, né? Ele ficou triste com a separação, igual do Zé Felipe com a Virgínia? Mas eu acho difícil no Brasil o Neymar defender alguma equipe. Eu gostaria que ele permanecesse no Brasil, de preferência o Santos, mas acho difícil até por essa coisa de ambiente, o que o Neymar gera, e ainda mais por uma Copa do Mundo, né? Que é um campeonato. O Santos que até parada tem mais 2 jogos, né? Que enfrenta o Botafogo em casa, na Vila Belmiro, no próximo final de semana, e depois encerra essa primeira parte do campeonato contra o Fortaleza lá no Castelão. Pelo menos em mais 2 jogos o Neymar joga pelo Santos. Depois já fica mais difícil de saber qual será o futuro do jovem talento brasileiro que nunca cresce, né, Júlio? É um menino Ney ainda, cara. Exatamente. Daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Ontem deu show Verdão, hein? 6-0 contra o Sporting Cristal.
e também aborda sobre Guarani e Ponte Preta se preparando para mais uma rodada de Série C. 11h30. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Felipe e esta semana no EP Agro vamos falar sobre o caqui. É uma fruta que divide opiniões, tem quem gosta e tem muita gente que não gosta. Mas você sabia que o caqui, ele pode ser um importante aliado para a nossa saúde? Vamos te contar no programa deste sábado. Tem também a previsão do tempo com as mudanças climáticas desta semana, o frio chegando. É neste sábado na CBN, a partir das 9h30 da manhã. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 29 de maio de 2025. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. Ele afirmou que a proposta deve ser consistente e evitar gambiarras tributárias apenas para elevar a arrecadação, o que prejudica o país. Mota se reuniu ontem à noite com o ministro Fernando Haddad e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entre outras autoridades. A confiança do setor de serviços voltou a subir em maio, depois de registrar queda em abril. O indicador avançou 1,5 ponto em maio e atingiu 91,9 pontos. Tanto as expectativas quanto a avaliação do presente momento apresentaram alta. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o cenário macroeconômico continua incerto para as empresas do setor, que podem se deparar com um segundo semestre de desaceleração da atividade, em um ambiente que aponta para pressões nos preços e aumento da incerteza econômica. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, informação de Brasília, com a Gabriela Echenique. Marcela, na reunião de líderes aqui na Câmara, agora há pouco, os líderes de todos os partidos decidiram que vão pautar o projeto de lei, na verdade o projeto de decreto legislativo que vai derrubar aquele decreto do governo que trata do aumento do IOF no dia 10 de junho. Isso se o governo não apresentar até lá uma alternativa para substituir o aumento do IOF. Hugo Mota já tinha dito nas redes sociais que deu um prazo de 10 dias para que o governo busque alternativas, já que pretende arrecadar 20 bilhões de reais, mas a proposta de aumento do IOF não foi bem recebida no Congresso e seria derrubada na semana que vem. Portanto, estabelecido aqui na reunião de líderes que, se o governo não apresentar uma proposta alternativa dentro de 10 dias, no dia 10 de junho, o assunto será pautado aqui na Câmara e já há consenso entre os líderes de que o decreto do governo será derrubado. Marcela. Obrigada pelas informações, Gabriela Echenique. No horário de Brasília, 11h35. CBN
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Sobe o Chaibe, vitória imponente ontem do Alviverde. O Palmeiras fez 6-0 sem dificuldades contra o Sporting Cristal. Fui até dormir, viu, Fábio Chaibe, depois do 4-0, porque o jogo virou treino, né? Não teve o que fazer ontem o time do Sporting de Paulo Autuori. Sport Cristal, o adversário perfeito para a despedida do Estevão, realmente, né? Um adversário mais frágil. O Palmeiras encarou de uma forma séria, justamente pela despedida do Estevão e por seguir 100% na Libertadores, né? Um roteiro perfeito. O Estevão marcou o primeiro gol, foi ovacionado pela torcida também. O Palmeiras consegue essa primeira colocação, que significa bastante nessa primeira etapa da Libertadores, né? Mas o dia 2 de junho vai ser importantíssimo, que é o dia da data do sorteio das oitavas de final. Palmeiras pode pegar um time forte, como Flamengo, ou até mesmo Botafogo, então até outros times também argentinos também, o próprio Racing, se ficar em segundo, né? Então, essa primeira parte da Libertadores, o Palmeiras fez o checklist perfeito, mas agora começa uma nova Libertadores, a gente sabe como que fica. O Estevão ainda joga pelo Palmeiras, né, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Mundo de Clubes, mas no estádio palmeirense foi a última vez que ele jogou, deixando 11 gols nessa carreira, curta carreira, podemos dizer assim, com o Palmeiras, né? 2 anos de profissional no Palmeiras, marcando 11 gols no Allianz Parque. Cara, ontem teve uma cena muito legal do Estevão com o garoto lá no final, né? Emocionado ali o Estevão. E eu tava conversando com alguns palmeirenses sobre os grandes prospectos, grandes talentos da base do Palmeiras. Eu acho que o Estevão entra nessa lista. O grande talento revelado aí pelo Palmeiras, eu acho que embora o Endrick... É o maior pra mim. O Endrick tenha sido muito decisivo, né, Fábio? O Endrick foi uma ascensão também impressionante, né, pela idade. Eu acho que em termos de talento, cara, o Estevão é o maior produto dessa base do Palmeiras. Você tá de acordo, Fábio? Eu tô de acordo, sim. E também pela expectativa, né, de futuro também. A gente sabe que o Endrick é um pouco diferente dele, é mais um centroavante de área, né? O Estevão saindo pelos lados com o drible também. Lembra um pouco, né? Guardado as devidas proporções, com o Neymar no começo de carreira também, né? O jeito de ir pra cima, o jeito de driblar, né? O futebol brasileiro. Eu acho que o Estevão vai ter muito sucesso na Europa e a gente espera também pela seleção brasileira. O Estevão possa ajudar bastante, mas para mim, sem dúvida, é o grande nome da base palmeirense que foi, entre aspas, refundado em 2015, né? Exatamente. Carlão de Freitas, algum ponto que você queira mencionar sobre o Palmeiras, sobre o Estevão? Sobre o Estevão, a minha preocupação com a adaptação do Estevão na Europa, né? Porque os talentos brasileiros, eles saem precoces demais, e o Estevão tá muito novo, né? O talento dele é inegável, é incontestável, e a gente torce para que ele permaneça nesse ritmo. Mas eu acho muito difícil. A adaptação dele na Europa pode ser um complicador, assim como está sendo ainda o processo de adaptação com o Endrick. A gente torce para que os clubes tenham paciência, porque não é fácil, com 16, 17, 18 anos o jogador se transfere, chega a um clube como o Chelsea ou como o Real Madrid como uma verdadeira estrela e tem problemas para se adaptar. Então a gente espera que o Estevão chegue a Londres com personalidade, com força, para se ambientar o mais rápido possível e permanecer aí neste momento de qualidade, né, neste protagonismo. Acho difícil, acho que ele vai sofrer um pouquinho no início, mas a gente espera que pela qualidade ele possa ultrapassar esses obstáculos e apresentar um futebol semelhante ao do Palmeiras. Ontem também teve um fato interessante, né, saindo do Estevão, mas o gol do Paulinho foi o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. Isso pode trazer um pouco mais de confiança para um jogador que ficou aí um longo período no departamento médico, o maior investimento que o Palmeiras fez na atual temporada. Então o gol, mas foi contra o Sporting Cristal, mas não interessa, gol é gol, e pode trazer um pouquinho mais de confiança, porque agora, com a saída do Estevão, o Abel até falou que não quer reforços para o Mundial, mas quer uma peça de reposição para a vaga do Estevão. Mas o Paulinho, quem sabe, são diferentes as características, mas para assumir esse protagonismo no time palmeirense.
Além disso, Lupi, também teve outro jogador que tirou a barriga da miséria ontem. Foi o Veiga, né? Com um golaço de falta, não marcava desde da semifinal contra o São Paulo também. Tinha perdido o pênalti contra o Corinthians no Paulista. Estava sendo muito cobrado pela torcida e ontem marcou um belo gol, jogou muito bem também. É mais uma peça que se encaixa aí, que fica à disposição do Abel Ferreira. E até disso o Palmeiras deu sorte, né? E a competência, claro, que o Palmeiras vive esse momento de desperdícios de penalidades, né? Que é a polêmica aí, depois que o Piquerez perdeu o pênalti diante do Flamengo. Eu acho que agora, com o Veiga marcando gol, confiante, retomando, ele tem que voltar. Cara, ele é o 10, ele não veste a camisa 10, mas ele é o 10 do time, ele é o craque, ele é o organizador da equipe. Ele tem que assumir essa responsabilidade de ser o cobrador de pênalti. Sempre foi assim, sempre foi decisivo, passou por um mau momento, mas eu acho que a responsabilidade das cobranças de pênaltis do Palmeiras em jogos difíceis, em jogos complicados, é do senhor Rafael Veiga. 11h40. Daqui a pouco, galera, eu vou dar um pulo aqui no nosso WhatsApp para registrar. Aliás, deixa eu fazer isso já, pra gente aproveitar os temas aqui mais fortes que nós comentamos há pouco, antes de passar para Guarani Ponte também. Bom dia, rapaziada. O Estevão é um talento único, sem dúvidas, mas se ele surgisse no Guarani ou na Ponte, por exemplo, o talento dele evoluiria sim? O elenco em volta ajuda? É o Elinho quem pergunta. Eu acho que a resposta é não. Também acho. Eu acho que o talento dele não teria essa mesma evolução. E acho que se o Estevão surgisse no Real Madrid e no Barcelona, seria também diferente. Sim. Eu acho que quanto melhor a estrutura, quanto melhor o elenco, isso também facilita no desenvolvimento individual. Outra, a gente vê o Yamal lá no Barcelona, por exemplo. E a pressão, né? Porque no Palmeiras hoje, como o Palmeiras ele sempre tá aí protagonizando nos campeonatos, o Abel Ferreira, ele tem muito mais tranquilidade para colocar um valor, para colocar um menino das categorias de base, o menino entra com leveza, entra sem tanta responsabilidade, então é muito mais tranquilo. Vou pegar um exemplo aqui dos tempos do Endrick no Palmeiras, o Corinthians tinha o Wesley, né? E o Corinthians sempre vivendo nesse momento turbulento, com campanhas ruins, e o Wesley convivendo com pressão e com um elenco limitado. E deu no que deu, tudo bem, ele foi pro exterior, vai ficar rico, tal, mas foi um valor em que não conseguiu explodir, não conseguiu bombar, não conseguiu protagonizar da maneira como o Endrick, na época dele, né, que era o concorrente ali, podemos dizer assim, protagonizou. Lá, garoto, ele é do Cruzeiro, mas ele pegou o Cruzeiro naquela situação caótica. Exatamente. Né? A ida pro Palmeiras. O Vitor Roque, ele é do Cruzeiro ou do América? Fez parte dessa geração aí. Vinícius Popó. Do Cruzeiro. Vinícius Popó jogou com também isso. Bom dia, amigos da CBN. O Neymar deveria jogar a Premier League num time de segundo escalão. Voltaria a protagonizar. Abraço, JP de Moraes. Qual é um time de segundo escalão? O Norwich? Everton. Não. Mas será que o Everton teria a bala pra... Bom dia, meus caros amigos. Sobre a Copa do Mundo de Clubes, além desse torneio, haverá o tradicional no final do ano? Sim, ou não? Continua. O VAS. Um é Copa do Mundo de Clubes, outro virou Mundial, né? Eles estão tentando diferenciar através do nome. O pai do Neymar disse ao jornalista, faltou inteligência na sua pergunta, chamou de burro, é isso mesmo? Alexandre Ricói tá... ele é completamente... Malaço também, né? É um mala. Completamente educado, é um xarope, Neymar pai. Será que o Neymar não pode pintar no Fluminense? Ganso e Neymar reeditando aquela velha dupla, Wilson da Rocha. Seria bem legal. Eu gostaria de ver, mas não sei pra onde o Neymar vai. Neymar filho e o pai por acaso são donos do Santos e pra acabar o gigante Santos tem que passar por isso. Enfim, por que a insistência nesse cara, hein? Melhor seria se aposentar, perdeu a oportunidade, infelizmente. O cara é ignorante. Referente ao Neymar, manda aqui o Marcelo também, ficou bravo aqui o Marcelo. O Rodrigo Pupo de Campinas, achei de uma arrogância enorme a declaração do pai do Neymar. No meu entender, o Santos foi o único clube que o aceitou e assumiu um risco grande, já que nenhum outro clube quis contratá-lo. Abraço. Valeu, Rodrigão, concordo com você. Bom dia, rapaziada. Briga acirrada pela bola de ouro. Yamal e Rafael. Roylo, atacante do Real do United, voou no fim da temporada. Faça suas apostas. Renato Alves
Outro xarope aqui tirando sarro. Bom dia, Lupe, equipe Faz CBN. parte daquele xarope que você Renato disse, Alves é né? um dos mais xarope que tem. Bom dia, Quem me Lupe. chamou de Tonho da Lua outro dia? É, xarope também. Ô, Renatão, o tal do Roylon, cara, eu juro pra você, meu amigo. Se colocar o Hector Hernandes lá do Corinthians, Nossa. o Roylon lado a lado, eu não sei quem é pior, cara. O Hector. Disparado. A Ponte corre riscos de perder o Gé na próxima janela, Ricardo do Jardim Miriam. Sim. Sim, eu vou falar pra você, viu? Não perder, complicou. Não, perde e eu acho que a Ponte tem que não se desfazer do Gé. O Gé é importantíssimo e tá vivendo um grande momento, mas seria importante pra Ponte negociar o Gé. Já tá passando da hora. E o Ismael pergunta aqui, tá dizendo aqui, se ninguém quiser o Neymar, quiser jogar no Guarani aí, vai ajudar bastante, evidentemente. Ou não, né? 11h45, daqui a pouco a gente volta, inclusive com informações do Guarani e da Ponte aqui no CBN Esportes. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Não para. O vai e vem do vôlei segue intenso na pausa da temporada 2025. A retomada acontece em agosto com a disputa do Campeonato Paulista. O Suzano é o time que está agitando aí o mercado e anunciou a renovação do Maicon Leite, central, que foi um dos destaques da equipe na Superliga deste ano. O atleta de 33 anos foi o quinto nome confirmado no elenco para a disputa do Paulistão e também da Superliga 25-26. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas.
(11h50), estamos de volta, atualizando informações do Guarani. Uma semana agitada no Brinco de Ouro da Princesa, meu caro Antônio Lupe. É agitada porque o torcedor ele tá aguardando mais reforços, né? E o Farney Coelho, que é o homem forte do futebol. Esperando ontem o reforço. Mas foi ele que falou na coletiva. Eu só passei a informação pra frente, porque o senhor chegou atrasado ontem. Ele disse que estava trocando documentos para anunciar mais um atleta e aí iria buscar mais 3 ainda, ou seja, nessa janela de 10 dias, 7 nomes pelo menos é o que a diretoria está planejando. Inclusive ontem nós tivemos a apresentação de 2 atletas, o Vitinho, lateral esquerdo, e também o zagueiro Diogo Silva. Diogo Silva é experiente, 30 anos, estava no futebol da China, veio para disputar o Campeonato Paulista pelo Noroeste, não teve muito espaço. Ele falou o porquê de aceitar esse desafio de defender o Guarani. Só o fato de ser o Guarani, né? O nome Guarani já desperta interesse de... Independente da situação na tabela que o Guarani se encontra, é um time muito bom, jogadores de muita qualidade. Então, vir para cá não é só uma oportunidade de estar no Guarani, é uma oportunidade de tirar o Guarani da Série C e colocar onde deveria, na verdade, deveria estar na Série A, né? Mas, como a gente sabe que tem que ser um passo de cada vez, a ideia do clube é fazer um bom campeonato, colocar o Guarani na Série B de volta. E eu tô aqui para ajudar, tô aqui para somar, tô aqui para multiplicar com os meus colegas, né? E é um time muito qualificado, tá? Eu vejo muita qualidade, muito potencial nesse time, então por isso que eu vim para cá. Sim, a questão do Noroeste foi também questão de documentação. Eu fui para a reta final, os últimos três partidas, então acabou que por conta de documentação, questão da situação que o time estava, né? Tava brigando para não cair. Então, a opção deles foi não mexer no time, né? E eu respeitei. Mas aqui no Guarani tem os excelentes profissionais, estão me condicionando muito bem. E eu certamente estarei preparado, pronto, para quando eu puder estrear. Ele só pode estrear no dia 1º, né? Que a janela abre para o Mundial do dia 1, do dia 1º até o dia 10 de junho. E tanto ele, como o Vitinho, como o Cicinho e os outros jogadores que serão contratados pela diretoria do Guarani só poderão defender o clube a partir desse período. Em relação ao próximo jogo, é contra o Retrô, no sábado, né, às 5 da tarde, lá na Arena Pernambuco. O Retrô é um time que vem surpreendendo aí, principalmente na Copa do Brasil, mas na Série C ainda tá patinando, né? E o Guarani precisa voltar da Arena Pernambuco com os 3 pontos. Em relação ao time que o Marcelo Fernandes vai colocar em campo, é um grande ponto de interrogação, porque ele vem mudando a equipe, ainda não repetiu uma escalação de um jogo para o outro, e a tendência é de mudanças também nessa equipe titular do Bugre para enfrentar o time pernambucano na próxima rodada, a rodada de número 8. Lembrando, hein, são 19. No final de semana começa a rodada de número 8 da Série C do Campeonato Brasileiro, Júlio. O Guarani precisa definir esses próximos nomes, né? Muita expectativa, né, Carlão, em relação ao perfil desses próximos atletas. Mas eu não tô vendo a torcida muito empolgada ainda com o Cicinho, com o Vitinho, com o Diogo Silva. É difícil, eu também né? não. É uma situação complicada. Eu também não. Agora parece incoerente, né? Até nós brincávamos ontem no Arena. Poxa, mas pede reforço, a diretoria vai lá, reforça e a gente continua criticando. O mercado está escasso, né? Então, por isso, o Guarani está se reforçando, mas com jogadores que, se eles vão chegar e dar conta do recado. Dos 3, aí até agora o Cicinho é o mais conhecido. Tecnicamente, a gente sabe da condição do Cicinho. É um cara que fez carreira, construiu a carreira dele, fez a independência dele na Europa. Se ele chegar bem, né, bem fisicamente principalmente, é um cara que pode ajudar, mas ainda não é o jogador que vai pegar a bola e deixa comigo que eu vou resolver. Não, o Cicinho é um jogador taticamente importante, mas não é o cara que vai desequilibrar, mas logicamente ele pode ajudar. Agora, Júlio Nascimento, teremos dispensas? Porque é o seguinte, elenco cheio é sinônimo de problema.
né? Jogador não participa de treino, jogador não é relacionado para viagem, a gente sabe como funciona. Então o Guarani tem que tomar muito cuidado, ter muito tato nessa janela, qualificar as contratações, sim, mas tomar cuidado no elenco, né? Se deixar jogador escanteado, pode dar problema pro técnico Marcelo Fernandes. Pois é, a Guarani aí tem esse compromisso contra o time do Retrô no sábado, jogo importante para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Pois não, meu cara Antônio Lupe, a Ponte, né? O ouvinte aí já citou Gé, Janela. A Ponte não tem se movimentado em relação a reforços, não. Acho que a preocupação principal é não perder os jogadores, né, Lupe? Essa é o principal trabalho, né, da diretoria da Ponte, é segurar os atletas nessa abertura da janela. Em relação ao Gé, aproveitando até a pergunta do ouvinte, hoje, no elenco da Ponte, o Gé é o principal ativo, é o homem de ouro, assim, porque a Ponte Preta, ela tem no Gé a esperança de equilibrar as contas da temporada 2025. Não é segredo para ninguém, o próprio Marco Antônio Eberlin disse isso, que fez um investimento maior do que poderia fazer na Série C para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. E isso também passa por uma negociação com o Gé. Não tenho informação a respeito de sondagem, de proposta, nada. Mas é fato de que a Ponte, ela tem que negociar o atleta para ter uma saúde financeira tranquila na temporada 2025. Ah, mas e se não conseguir vender o Gé? Aí vai ter que partir para outros rumos para equilibrar o caixa. A Ponte joga contra o Ipiranga. Ah, antes de falar do jogo contra o Ipiranga, rapidinho, matéria do Júlio Nascimento, foi sua ou não? Ontem, não sei se foi sua, se foi do Heitor, não sei de quem que foi também, se foi do Belezinha, se foi do Senem, não sei de quem que foi. Mas foi do GE Campinas, que Matheus Silva está realmente rescindindo o contrato, não vai ter aquela situação de empréstimo pro Náutico. O Matheus não jogou ainda na temporada 2025, teve um probleminha ali no início do ano, colocando o clube, a Ponte Preta, na justiça. E o Matheus Silva está de malas prontas para Pernambuco para defender o Náutico, clube do Hélio dos Anjos, que conhece bem o Matheus Silva. Em relação ao jogo contra o Ipiranga, o Alberto Valentim vai ter que mexer na equipe, porque suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Léo Oliveira está suspenso porque foi expulso. O Dudu retorna e não sei não. Ah, tem o Lucas Cândido que pode voltar também e acredito que ele não vai manter o esquema que foi utilizado lá nos aflitos contra o Náutico para jogar contra o Ipiranga em casa, um time um pouquinho mais ofensivo. Pode ser que o Serginho retorne à formação titular da Macaca, Júlio. Maravilha, essa é a preocupação, né, Fábio? Acho que não perder, não contratar jogadores, exatamente, né? Talvez uma outra. A gente está olhando aí para manutenção da base, tentando manter esse elenco aí na sequência da Série C, né? E com essa notícia da saída do Matheus Silva, que custa caro também aos cofres da Ponte Preta também, dá um alívio para a própria diretoria da Ponte fazer pequenas mudanças, né, ajustes pontuais também. A Ponte tem um bom time, está com o time entrosado já na Série C, não é a menos que é a líder da competição. E com esse grupo, a diretoria Ponte Pretana crê que a Ponte consiga alcançar o objetivo necessário para essa temporada, que é o acesso, né? Então a Ponte está muito bem encaminhada, deve manter os jogadores principais, caso não venda o Gé, deve também recuperar essa grana, esse dinheiro mais para frente. Mas a Ponte Preta está bem encaminhada nessa temporada, assim, diante do objetivo. Maravilha. Deixa eu rapidamente aqui atender as últimas mensagens do nosso WhatsApp. Galera mandando aqui as interações. O Eduardo tá mandando aqui, ó. Bom dia. Ontem o vereador Marcelo Silva, né? Ele não cita aqui o sobrenome, fez acusações gravíssimas. Eduardo, o Guarani soltou uma nota, né? Falando sobre isso. A gente vai entrar em contato aí com a equipe do vereador, tentando entender mais, né, sobre essas acusações, com o anexo de provas, enfim, senão fica dois lados aqui gritando, se degladiando, mas com poucas provas convictas. Mas sim, estamos acompanhando esse caso também. Eu entendo dos torcedores dos outros times detonarem o Neymar por inveja, mas e o Santista? O Santos está acabando faz tempo. A única salvação é a família do Neymar comprar e virar SAF, senão é Série B à vista. É o Hélio de Faria quem está mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. O torcedor do Santos quer a permanência dele, né? Pô. O Emerson Dias está perguntando se a diária de 5 mil no hotel, com vista para o mar, onde Dom Carlo Ancelotti está hospedado,
Quem paga? Não, mas é dentro da CBF. CBF. Não, acho que o hotel Lógico. não. O hotel onde ele foi apresentado não é na CBF, é em outro lugar. É na Barra da Tijuca. Aliás... Não, mas aí, pô, pra CBF, 5 mil de diária é... Pelo amor de Deus. E é o seguinte... Grand Hyatt, lá na Barra da Tijuca. Pô, sensacional. Nossa, só o nome já é caro. Ontem o Ancelotti ele foi conhecer a Granja Comari. E eu tava acompanhando os bastidores na TV CBF, lindo, mas fizeram uma bela de uma churrascada pro italiano, hein? Uma costela no chão. E a piscina coberta? Piscina coberta. Mas vou falar um negócio pra você. Olha, ele deu. Eu não vi ele sorrir na. Ele só sorriu na coletiva quando alguém fez uma brincadeira, quando falou que chama ele de Carlinhos. Aí ele deu risada. Mas ontem, quando ele pegou um pedacinho da carne e provou. Tema pro Arena, hein? Risada à toa. Tema pro Arena. Vamos lá. Rio de Janeiro não está entre as melhores culinárias do Brasil. Não está entre as melhores. Se o Ancelotti provasse as comidas mineira, baiana, ou até mesmo em São Paulo, ele ia gostar mais que o Rio de Janeiro. Mas o chopinho carioca... Mas lá a do Rio Grande do Sul, o churrasco me ganha. Mas então, o chopinho não é no Rio de carioca Janeiro, na orla ele é famoso pelas paisagens não tem boa naturais. culinária. A culinária carioca é uma das mais O que é fracas bom do é o Brasil. chopinho. Renato Gaúcho que o diga. Gosta daquele Os caras põem ketchup na Vambora pizza, então, né? Antes que os daquele cariocas... jeito. Exatamente. Eu tô com você. Vambora. Antes que os cariocas iam nos arrebentar, Fábio Scheibe. Grande abraço a todos. Até amanhã. CBN Esportes Campinas. As principais notícias do dia.